Bem-vindo ao Ilustramente. Meu nome é Felipe Santos, sou mentalista e estou aqui com o Pedro Costa, o melhor desenhista da minha rua. Muito bem. Obrigado para todos que estão aí assistindo, ouvindo, acompanhando. Aqueles que tiverem perguntas que queiram deixar aqui nos comentários, tem uma caixa de pergunta também, pode deixar, a gente vai procurar responder assim que possível. Talvez nos comentários seja um pouco mais difícil de responder, mas na caixa de perguntas é mais fácil de buscar as perguntas, tá bom? Então, Pedro, construção de personagem. Um personagem, ele precisa contar uma história. Basicamente é isso. Uma coisa que eu sempre vejo muito em diversas aulas que eu assisto, lives ou etc, de artistas mais experientes falando, eles sempre focam em uma coisa que é o storytelling no próprio personagem, na própria caracterização dele. Então, o que acontece? Um personagem, para ele ser efetivo, ele precisa nele já dizer o que ele é. Às vezes de onde ele vem. Então, por exemplo, se eu crio, vamos pegar um personagem que ele seja um samurai. Beleza, já tem uma definição, ele é um samurai, ele veio do Japão. Ou pelo menos de um mundo fictício com uma cultura semelhante japonesa. Aí vamos supor que esse samurai ele tem um olho faltando, ele tem uma cicatriz. Opa, ele é um cara que já batalhou alguma vez, já tem um ferimento de batalha antigo. É uma coisa. Detalhe, o fato dele ter uma cicatriz, ou um olho faltando, como tu disse, ele tem um limite, ele tem uma coisa que pode ser especial ou não. Né? Ou só um ponto fraco. Um ponto fraco. Isso, até mesmo na mágica, no mentalismo, etc., é bom a gente utilizar como um ponto fraco nas nossas apresentações para deixar ele até um pouco mais realista, né? A gente não faz tudo a todo momento, pode existir um possível erro ali. Hoje em dia a gente vê muitos esses animes que tem um personagem que é super forte, fodão, ele tem um super poder e isso aí começa a ficar saturado com o tempo, né? Então, um bom personagem ele tem que ter uma fraqueza. Não é à toa que o super-homem tem a Kryptonita. Só um detalhe, esse personagem, pro pessoal da mágica que não conhece ou não assiste anime, esse personagem que é o assassino nas mágicas, é aquele cara tipo o Shin-Lin, que apresenta o negócio tipo se achando o cara e faz o negócio, mesmo se achando, é top, é assim, é impossível, o negócio é incrível. Essa é a mensagem que esse personagem quer passar. E ele tem que ter essa postura pra poder passar isso, né? Que é super fodão que não tem nenhum ponto fraco, e aí, bom, o super-homem tem a Kryptonita. O Batman é um ser humano, né? E o senso de justiça dele, se pega um refém, o Batman ele já fica mais né? Ele já é um problema pra ele, porque ele quer preservar a vida. Então, pô, é um ponto fraco moral, não é físico, né? O do super-homem é físico. O do super-homem é uma pedra que enfraquece ele. O do Batman é um ponto fraco psicológico. Então tudo isso entra na hora de fazer o personagem. Claro que tem coisas que é um pouco difícil. No Batman, tu não consegue adivinhar o psicológico dele só de olhar pra ele, né? Tu deduz outras coisas. Mas mesmo assim, muitas características já tem que estar mais ou menos ali colocadas no personagem, né? É um dos básicos do character design. Uma outra coisa que é muito importante, que aí entra isso que eu acabei de falar do personagem já expressar nele mesmo algo sobre ele. Seria as ambições do personagem, seria o que ele faz, o que ele quer fazer. E nesse sentido de história que eu tô falando, né? Quando conta uma história, não, o personagem não tem que ter texto na roupa dele, não é isso. Ele tem que já expressar isso. E essa é uma coisa que entra um pouco na questão da mágica, que a gente estava falando, porque os personagens que tu comenta, né, do teu curso e tal, que tu fala, eles têm que ter essa pegada. Porque tu tá contando uma história naquela apresentação. Né? E nem tem aquela guriazinha Secret Rihanna, que tem aquele... A Rihanna. A Rihanna, ela tem... O personagem dela já é inspirado em personagem de filme asiático, né, de terror. Então, tailandês, se eu não me engano. Os tiques que ela tem, que ela fica virando a cara, tudo isso faz parte do storytelling dela. Então, se, por exemplo, eu como desenhista fosse fazer um personagem para um filme ou para um desenho, seguiria esses passos aí. Pô, ela é uma menina que tem o cabelo todo tapando o olho, ela tem uma roupa que parece um uniforme, e ela fica dando tiques nervosos, tu vai colocando características no personagem, e ali tu vai moldando a intuição dentro, né? Pro artista tudo tem que ter um pouco de intuição, não basta só... o artista não é só racional, mas também não é só emocional, tem a parte da lógica também, que aí vem os estudos e fundamentos, né? De qualquer categoria, né? Tu vê bastante os coreanos, na parte da manipulação, eles apresentam de um estilo muito característico, que é um estilo mais culto, é um estilo mais nobre. Eles passam essa nobreza quando eles fazem a apresentação. Sim. E quando tu vê alguns mentalistas mesmo, tu vê muita diferença de um pro outro. Tu vê um muito mais sério, sombrio, lápis no olho, né? O Carlos Delarrey, inclusive, ele era um mentalista que apresentava bastante na TV, e ele era um personagem, no início, quando ele estava começando, né, no SBT, ele era um personagem extremamente estilo Batman, assim, tipo, bem obscuro, bem... Então, hoje a gente vai... Sabe? É um negócio mais... A voz ele fazia de uma forma, ele fazia... Botava lápis de olho, né? Toda a característica... Cemitério. Enfim.
ele passava esse ar, né? E era um personagem voltado pro psíquico na época. E com o tempo ele foi modificando esse personagem, foi deixando um pouco mais alegre, né? Então as coisas elas foram se moldando com o tempo. E tu não precisa necessariamente ficar com um personagem fixo. Tu começa com um, só que tu vai moldando ele com o tempo para que ele se desenvolva e tu comece a se adaptar nele. Porque é difícil no início a gente se adaptar. Eu, por exemplo, comecei com um personagem psicológico, né? Que foi como eu aprendi. Na época, estava muito em alta Dan Brown, Sherlock Holmes e também The Mentalist. E aí, pronto, I Shall Lie to Me também, que é uma série. E aí eu comecei a estudar, fiz practitioner em microexpressões faciais de emoção, de verdade, usava isso nas apresentações, ficava realista demais. As apresentações ficavam assim, a um ponto muito de se crer naquilo que eu estava fazendo, sabe? Não só quem assistia, como também até mesmo eu, naquele momento, no meu personagem, acreditava no que fazia. Mesmo que ele não fazia exatamente o que dizia, né? Mas aquilo ali era um engajamento que eu tinha. E aí, as pessoas que não acabam tendo o personagem bem definido, ou que não acaba tendo aquele seu personagem, ou ele acaba copiando alguém vamos supor, ele aprendeu com alguém específico. A gente vê bastante por aí, é o pessoal que vê Daniel Ortiz, por exemplo, que é um mágico, e a pessoa copia muita coisa dele. Por quê? Porque assiste muito ele, e intuitivamente a pessoa copia até mesmo movimento, às vezes bate na mesa, entende? Então, no momento que a pessoa começa a criar um personagem, as coisas fluem de uma maneira diferente, as ideias dela é diferente, a forma que ela consome produtos é diferente. Ela não vai consumir um produto na mágica que para ela, o personagem dela não faz sentido. A não ser que ela tenha uma ideia de como fazer. Né? Então, Sim. o personagem basicamente ele é dividido pelo persona, que é a parte mental, psicológico dele, como ele age, como ele se comporta, e tem a parte visual, né? Que é a roupa, como ele se veste. Né? Então, tu cuidar desde da tua aparência, como a forma que tu fala com as pessoas, tu fala de forma mais pausada e desta forma mais lenta. Dramático. E às vezes é dramático. Tem também as pessoas, que nem o meu personagem psicológico, eu faço ele de uma forma mais alegre. Por quê? Porque ele é um gambler. Ele é trapaceiro, ele quer burlar as coisas, ele quer te zoar, ele quer sempre ganhar. Entende? E já Sim. o psíquico não. O psíquico é um terapeuta. O psíquico vai te pegar assim e dizer, cara, tu, Pedro, a tua honestidade daqui a 6 meses será testada. É uma previsão que eu deixo aí, que eu ouvi no horóscopo, inclusive. Mas enfim, entende? Tipo, Tá apelando pro horóscopo já. ele é diferente. A forma que ele age, a forma que ele trata as pessoas, né? Enquanto o psicológico, no meu caso, eu quero um tipo de batalha mental, o psíquico de jeito nenhum vai ser testado. Então tem as suas limitações também. A gente até brinca, né? Lembra lá na pizzaria? O pessoal querendo que eu fosse mover as coisas, os objetos, levitar as coisas, e no fim das contas, chega um momento que o meu personagem acaba humana e não vou fazer, né? Então eu parto para outra coisa. Matheus perguntou, né? Como um personagem psicológico no início que eu apresentava, eu procurava fazer como um personagem psicológico. Então eu ia ler a mente da pessoa, ver pelo corpo dela, ou pelas reações dela. Né? Então, por exemplo, em vez de eu pegar uma carta e falar a carta, em vez de eu ter a informação apenas ela repetindo na mente dela, eu vou obter a informação pelos movimentos oculares, que é uma pseudociência, né? Vou obter pelo pulso da pessoa, por movimentos ideomotores. Então, eu vou puxar pseudo-explicações para aquilo de forma psicológica, né? Que faça sentido e que seja plausível. Pode ser que em um certo momento tu extrapole isso e crie ali o impossível que não tem condições daquilo acontecer, mesmo se fosse psicológico. E eu, por exemplo, estudei microexpressões faciais, da emoção, apliquei sabendo o zigomático maior ali que o Pedro acabou de botar ali no lado esquerdo, viu? Então, assim, esse é o U12, né? Intensidade C. Eu falava isso, e o pessoal, apesar de eu estar certo naquilo que eu estava falando, por eu ter conhecimento, eu passava isso para as pessoas. Apesar de que essa expressão possivelmente não me dizia que carta era, eu fazia parecer que era a partir dali, né? Então, se tornar aquilo mais verdadeiro é o momento que tu tem o conhecimento e tu mostra, né? Não adianta a pessoa querer parecer o cara que sabe sobre psicologia, sabe comportamento corporal, sabe comportamento humano, só que o cara tem, tipo, 12 anos de idade e nunca leu um livro de psicologia na vida. Aí
não passa autoridade nenhuma. Como eu falei, aquela questão da parte da racionalidade, né? Tu tem que ter a parte do conteúdo teórico. Não dá pra ir só na intuição. Mesma coisa com mágica, né? Não dá pra ser, eu vou fazer mágica, eu vou encantar as pessoas porque eu tenho vontade. Só vontade não dá o suficiente. Embora seja uma das principais coisas, né, que tem que ter vontade. Se não tiver vontade, ninguém faz, né? Mas tem que ter a parte do pegar o livrinho, ler, estudar todo dia, ter aquela constância de fazer, não adianta. Você falar que tu tem que ver naquilo que tu mais te adapta, né? Se tu quer exercer uma apresentação psicológica, tu vai fazer de acordo com o que tu gosta. Se tu gosta de Sherlock Holmes, se tu gosta de assistir esse tipo de fonte, apresente. Faça, se faz sentido pra ti. E se tu for mais voltado para o misticismo, por que não apresentar de forma psíquica, né? Agora, se tu apresentar os dois, vai criar um conflito e ninguém vai entender nada. Porque a primeira coisa que, quando tu cria um personagem e tu vai fazer uma apresentação, seja lá ela qual for, a primeira coisa que tu tem que ter em mente é da onde vem o teu poder? Da onde vem a tua habilidade? Né? Se é pelos teus conhecimentos de linguagem corporal ou se é pelos teus conhecimentos e habilidades energéticas, né? Ou se é personagem espiritualista, que obtém isso não pela sua energia, não pela linguagem corporal, mas por algo divino, né? Que pode ser que seja algo divino que todos conheçam, ou um novo divino. Por exemplo, tem gente que, em vez de fazer algo relacionado a uma divindade, relaciona a um falecido, que pode ou não ter existido, né? Então, esse já seria o espiritualista. Ele obtém as informações por alguém falando no ouvido dele, que pode ou não existir. A Rihanna que a gente falou, né? A Rihanna são poderes sobrenaturais, ela mexe com o sobrenatural. Isso é muito forte, porque do jeito que ela faz, tinha gente genuinamente com medo lá no American's Got Talent, lá que é o programa que ela foi. Né? Então, é aí que a gente entra num ponto comum. Eu fiz todo o raciocínio até esse ponto, tá sabendo falar, mas né? Tá. Que é o quê? Convincente. Teu personagem tem que ser convincente. E ele se torna convincente no momento em que tu coloca todas as características que a gente falou agora. Então, ele contar uma história através da aparência dele, porque as pessoas falam não julga um livro pela capa, né? Mas a capa é a primeira coisa que tu vê no livro. Se tu olhasse, tô procurando um livro de, sei lá, um livro pesado pra ler. Aí tu olha e tu vê Game of Thrones, mas a capa é da Mônica, tu não vai pegar. Né? Talvez um dia que tu for pegar uma resenha desse livro, tu vai, putz, podia ter lido isso aqui, né? Mas a capa da Mônica não ajudou, né? Vamos ser sinceros. Não que eu não gosto de Mônica. Mônica é legal pra caramba. Ali muito o que o Pedro tá querendo dizer é as aparências têm que condizer com o que você apresenta na persona. E a aparência tem que ser interessante no caso do personagem, né? Eu dei um livro só como uma analogia, mas sim, claro. Tem que ser condizente, né? Então se a gente for pegar, por exemplo, vamos supor, um personagem que nem o Naruto, né? O Naruto, ele é um personagem que ele tem uma roupa laranja, uma cor super nada a ver com um ninja. Só ali tu já percebe, ele não é um ninja que nem os outros. Ele não é um ninja de se esconder, ele não é um ninja, ele é um ninja que ele quer aparecer. Por isso que ele tem roupa de gari, né? Então ele vai... Então ele vai... Meu Deus do céu, o guri vai arrebentar a boca do balão. E realmente é o que ele é. É exatamente o que ele é. Agora o Sasuke tem uma roupa muito mais escura. Uma roupa que tá na cara que ele não quer se destacar. Né? A Sakura, cabelo comprido, aquela roupa vermelha e tal, parece um hobby, uma coisa assim. Ela é vaidosa. Né? Detalhe que tu não comentou sobre o cabelo. Pessoas na parte da leitura fria, em questão da fisionomia, algumas pessoas não sabem falar isso. Existe uma questão sobre o cabelo. O formato do cabelo pode dizer um pouco de você. É uma pseudociência. Mas, se o teu cabelo ele é arrepiado, isso condiz com tu ser extrovertido de forma mais agitada. Então, se o teu personagem é agitado e tá com o cabelo arrepiado, faz sentido. Né? Sim. Se o teu cabelo é mais liso, né, dependendo, pode ser algo mais sério. Enfim, isso também tem na fisionomia, mas cada um pode levar para si. Uma outra coisa importante também no character design é relação de formato. Tu falou do cabelo pontudo e tal. Normalmente, isso não é regra para te seguir 100% das vezes, mas isso é uma coisa que se faz muito, que é o seguinte. Personagens que têm formas mais pontudas tendem a parecer mais do mal, porque pontas representam ameaça. Posso quebrar essa expectativa? Ou seja, isso é até questão de formatos geométricas, né? Coisas pontudas podem espetar, coisas circulares, arredondadas, não espetam. E uma coisa interessante, agora, lembrando um pouco de RPG de mesa, que existe uma característica de alguns personagens quando tu cria, que é a aparência inofensiva. A aparência inofensiva no RPG é quando um personagem, por exemplo, uma criança, tem aparência inofensiva. Naturalmente, o teu personagem não vai querer atacar essa criança. Ele não vai suspeitar dela.
Né? Para um paladino, uma pessoa ferida é uma pessoa inofensiva. A questão é, eu posso quebrar a expectativa de uma pessoa criando um personagem com uma aparência inofensiva. E na mágica, por exemplo, que nem tinha mandado o vídeo aquele dia da criancinha, da guriazinha fazendo mágica. É uma criança. Tu olha uma criança fazendo mágica, tu pensa, é uma criança, de repente, bum, ela faz um show. Puta, show foda. Exato. E isso aí quebra a expectativa da pessoa e ó. Ninguém espera que ela vai fazer uma coisa melhor do que muitos outros que se vê por aí. Exatamente. Né? E não só questão de apresentação, e sim do ato em si. Porque ela foi com o personagem. Né? Ela foi e apresentou de uma forma específica. E assim, baixar a expectativa. Tem muitos efeitos que a gente apresenta, onde a gente faz ou uma pseudo-falha, né, pra pessoa que achou que, opa, ele errou, mas na verdade não errou. Né? Tem uma reviravolta, que é um plot twist do roteiro, para se causar ali um punch no final. Exato. E esse roteiro, quando tu faz essa pseudo-falha, né, ele vai fazer um pico. Opa, peraí, não vai dar certo. E aí quando dá certo, a pessoa explode. Né? Então, assim, isso pode também variar de personagem. Né? Se a pessoa for de um estilo mais gambler, as pessoas estão esperando que ele acerte. Agora, se tu faz um pseudo-erro, as pessoas não conseguiu. Já aconteceu. As pessoas batem na mesa e dizem, viu, eu falei que tu não ia conseguir, isso e aquilo. Aí tu, calma. Eu não te falei que eu ia cortar no número 10. Não falei que eu ia cortar 10 cartas, eu falei que ia cortar no 10. 10 de espadas, 10 de ouros, 10 de... E vai mostrando carta por carta, entendeu? Então, tipo, as pessoas explodem com isso. Porque elas sentem que, opa, eu vi, tu não conseguiu. E aí, no final das contas, bum. Né? Porque as pessoas... É engraçado isso, né? Não querendo mudar de assunto, mas parece que as pessoas têm essa vontade de quebrar a autoridade. Tu é uma autoridade, tá? Tu é um mágico. Pô, tô fazendo um show aqui. O cara tá pensando, como é que eu vou fazer esse filho da puta errar? O que eu vou fazer? Mas aí o cara nem entende o que tu tá fazendo pra se quer ver uma brecha, né? Aí que tu separa um bom mágico de um cara que não é um bom mágico. Exatamente. Aí é que tá. O meu personagem psicológico, se eu for apresentar ele, naturalmente, as pessoas vão achar ele agressivo e vão querer conflitar. Não vão conseguir, em alguns casos. Na maioria, pelo menos. O psíquico, se ele for uma apresentação onde a pessoa quer desafiar o psíquico, eu, no meu caso, se a pessoa vem desafiar querendo que eu erre, eu tenho duas alternativas. Eu dou aquilo que ela quer, eu erro de propósito, mas uma coisa que eu não uso método nenhum para conseguir mesmo. Assim, ela fica satisfeita e sente que ganhou o dia. Porque se por algum motivo o meu personagem psíquico e ela sentir, por ser cética, conflitar, achando que eu sou um charlatão, que é difícil isso acontecer comigo, porque eu deixo claro que o que eu faço não é real. Então, mas se isso acontecer, que pode sim, e já aconteceu comigo uma vez, a pessoa me desafiar, eu tenho duas alternativas. Se ela tá querendo que eu erre, eu posso errar. Ou eu simplesmente digo pra ela, não. Não, por quê? Não vai funcionar pra eu ler tua mente se tu tá fechado. Entendeu? Você tem que querer. Isso é a desculpa que todo charlatão dá, inclusive. Olha, desse jeito não funciona, tem que ser do meu. Não, mas pensa comigo. O que adianta eu chegar e dizer o que tu tá pensando se isso é invasão mental? Eu não posso invadir a coisa mais segura que é a tua mente. Né? Sim. O que eu posso fazer? É um nível alto de empatia à distância. Isso é telepatia. Né? Tele-distância, empatia, empatia. Para que isso aconteça e consiga fazer uma transmissão de pensamento, eu precisaria conseguir estar na mesma frequência que tu e tu, assim, na mesma frequência que eu. Para isso, tu vai ter que passar por um processo para poder isso acontecer. E tu tem que estar engajado. Senão, ou eu quase erro, ou eu erro, ou eu acerto muito. Entendeu? Então isso eu vou definir conforme eu vejo o engajamento da pessoa. Então, além do teatro, né? Além da mágica e do teatro, personagem. Se tu vai ter comunicação ou mostrar alguma coisa para alguém, tu pode utilizar de um personagem. Até mesmo quando tu vai fazer a entrevista de emprego, quando tu vai ter que utilizar de um tipo de alter ego para conseguir convencer aquela pessoa da tua melhor forma. Né? Tu tem que usar da tua melhor forma ali, tu tem que potencializar o que tu tem de melhor para poder convencer as pessoas. Então todo ato de apresentação que tenha, ou de criação, né, ilustrada como um personagem de desenho, ele tem que ter um personagem e um persona. O que adianta ter vários personagens e cada um pensar da mesma forma? Tem que cada um ter
uma forma característica de pensar. Isso até, inclusive, é o que eu mais busco nos animes e tudo mais, pra buscar referência. Tem Concorda? que ser um casting variado, né? É. Um bom exemplo de personagem é o Spy X Family, que tá saindo aí. Basicamente, é um espião, a sua namorada, não sei como é que posso chamar ela. Esposa. Esposa, né? Supostamente. Que é uma assassina. E tem uma criança que é uma psíquica, que ela lê mentes, né? Tanto de pessoas quanto de animal. Então, assim, basicamente, cada um tem a sua forma de agir, né? Isso, quanto mais característico, melhor vai ser o roteiro, né? Até mesmo as partes cômicas. Então, a gente falou sobre mais a persona. Se a gente for debater sobre a questão da aparência, que tem que ser concisa com a questão da persona, né? Da forma que a pessoa pensa, do histórico da pessoa. Inclusive, mesmo não sendo real, tu pode ter um histórico, né, na mágica. Vou dar um exemplo. Lior Suchard, né, é um que até escreveu um livro da pseudo-história dele, que é bem parecido, inclusive, com a do Uri Geller, né? Que o Uri Geller tem uma história, assim, muito densa. Até projeto, teste, profecia, sabe? Tem um negócio muito cabuloso ali. Isso é interessante para as pessoas, né? Aparência. Qual é a mensagem que tu quer passar? Utilizando da paleta de cor, por exemplo. A psicologia de cores ajuda bastante. Por exemplo, o meu personagem psíquico, eu utilizo bastante o azul, né? O azul, ele passa, além de ser uma coisa mais fria, algo mais místico. Próximo do roxo também é místico. O azul, ele passa uma questão também de tranquilidade, né? Além da seriedade, a tranquilidade também. Já o psíquico, eu uso bastante o psicológico, eu uso bastante o vermelho. Por quê? O vermelho, ele é o mais agressivo, né? Ele é mais encarnado. Então, passa-se, além de outras questões, ser mais tendencioso ali, algo mais agitado no meu personagem. Então, eu troco a gravata, né? É a única coisa que eu posso trocar no momento, mas só na gravata eu já entro no meu personagem. Quando eu tô com a gravata azul, isso, eu utilizo como gatilho, inclusive. Eu ancoro cada personagem em uma roupa. Então, se eu estiver com uma gravata vermelha, eu ativo o meu personagem psicológico. Que se vocês forem ver na live que eu fiz lá no Magic Report, eu tive essa mudança, tanto na linguagem corporal, né, quanto a forma de agir. Então, eu vou colocar a forma ali do espiritualista, por exemplo, que eu estou vendado, uso um chapéu e ajo de uma maneira mais louca. Mas de uma louca voltada, assim, estranho e obscuro. Entendeu? A forma de falar é diferente. Enquanto o meu personagem psicológico é uma coisa mais assim, né? Quero ver só tu conseguir acertar aqui qual que é. Enquanto o psíquico é. Então, vou pedir para que tu pense e repita ele na tua mente várias e várias vezes, desse jeito. Enquanto o psíquico é. Então, você aqui, aí do seu lado, é desse jeito, né? Então, aí do seu lado, tá vendo essa forma escura? Calma, Spook House. Enfim. House. House. Melhor. Caramba, é muito. Mas, só uma questão que tu tinha falado sobre coisas que eu queria mencionar antes de tu retornar ao que tu tá falando. Uhum. Dando mais um exemplo com o Naruto. Né? Pegar o Naruto porque é um anime fácil de reconhecer. O Naruto tem a roupa laranja e o Sasuke tem a roupa azul escuro. Isso já é um Isso. laranja, cor quente. Quer dizer Agitada. energia, quer dizer agitação. O Sasuke, cor fria, representa, digamos, mais seriedade, calma. E, principalmente, o laranja, o tom de laranja do Naruto e o tom de azul do Sasuke são cores complementares. Ou seja, o Naruto e o Sasuke se complementam. E a história toda gira em torno da relação deles. Só um detalhe sobre complementares é que se tu pegar o azul e botar no negativo, vai dar laranja, tá? É a cor negativa do azul. Na verdade, assim, ó, no círculo cromático, o círculo cromático que tem todas as matizes possíveis, né, primárias, secundárias e terciárias, seria o mesmo que tu pegar o laranja e tu traçar uma linha no raio desse círculo. No outro lado vai dar o azul. Isso é uma complementar. Complementar, não, desculpa, acho que eu tô viajando, acho que não é complementar não. Peraí que É o oposto. eu acho que é o oposto. Eu não lembro se as cores complementares são as cores vizinhas. Eu devo estar viajando. Complementares não seria, tipo... Não, acho. Tá certo. Complementar, tá certo, tô viajando.
É isso aí mesmo, complementares. Não confie na minha memória. As complementares são as cores que estão uma de frente para a outra no ciclo. E aí, no caso, tu pode pegar a vizinha da complementar, tu pode pegar complementares em um triângulo, em um quadrado, todas as que estão naquela linha. Conforme tu mais pega, mais difícil vai ser de tu harmonizar elas, né? E aí, enfim, isso já entra na parte de cores que eu tenho que estudar mais ainda. E já tu vai pegar o azul e o vermelho, que é uma cor um pouco mais forte, tu já pega uma dualidade. Já pega a gente vê isso bastante, né? O Ranger vermelho, né? A gente pega o Granny Winter, os opostos. Sim. Então, isso a gente vê bastante. Tem uma questão aqui. O exemplo de um outro exemplo, por exemplo, Mario e Luigi. O Mario é vermelho, o Luigi é verde. Uhum. Sonic Exatamente. e o Tails, né? O Tails é laranjinha, o Sonic é azul. E o Knuckles vermelho. O Knuckles é Spy vermelho. X Family é incrível, realmente. O uso de personagem pelos próprios... Peraí, buguei aqui. O uso de personagens pelos próprios personagens é incrível. É muito utilizado. E trabalhado. Exatamente. O personagem ele é bem trabalhado, a parte tanto da aparência, né, quanto da questão de comportamento deles. E o histórico também, né? A forma de agir, ela mexe muito com o histórico. Uma pergunta aqui. Caramba, só o Matheus. Cara, o Matheus é top, cara. O Matheus dá um engajamento, cara, Isso aí. cabuloso aqui. Pra tu ter um personagem completo, né? Essa pergunta é completo. De maneira completa com o tempo tu vai desenvolvendo ele. Basicamente, Sim. dificilmente tu vai ter ele completo. Né? Até porque não tem graça. Porque, pensa só, na tua vida, tu vai nascer, crescer, se desenvolver, né? E com esse desenvolvimento tu muda. Tu tem fases. E essas fases elas vão mudando. Assim como teu level vai aumentando. Por isso que eu gosto bastante, no meu curso eu falo bastante, né, sobre level. Como é que tu quer apresentar? Se tu tá começando, apresenta como level 1. Level 2, level 3, level 4, level 5. Até que chega um momento que tu já... Posso terminar aqui? Posso terminar até que chega um momento que tu chega a um nível de apresentação muito forte. E às vezes tu não precisa já começar com ele. Tu pode ir carregando o teu personagem até lá. No início da tua apresentação, com o opener, tu vai começar com algo impactante, porém simples, mas direto. Depois tu vai aumentando, fazendo essas intercalações, né, para criar ali uma estrutura, um acompanhamento, um crescimento. Até, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente acompanha uma série, o desenvolvimento de um personagem, ele é muito, assim, vivo na nossa mente, né? A gente vê, por exemplo, o Naruto. Naruto tem uma família agora. Então tu começou a assistir ele desde novinho, desde o nascimento, inclusive. Aí tu vai carregando toda a história dele e tudo mais. Isso tu pode levar nas tuas apresentações também. Gustavo Blind é um exemplo. Começou como Gurguren, né, fazendo Grandes Ilusões, e ele teve uma quebra na história, atravessou a quarta parede, e tem agora um novo personagem. Né? Ele tá literalmente ressurgindo das cinzas agora. E, assim, não precisa se ter um personagem fixo para sempre, né, completo. Ele vai ter mudanças. E tá tudo bem isso, né? Poderia ressaltar, pegando as obras que eu conheço, que eu joguei. Eu diria que ele é aquela parada do simples, mas bem feito. Simples. Entenda simples com aspas, tá? Os personagens do Shigeru Miyamoto, eles são eficientes. O Mario, por exemplo. O Mario não tem que dar uma palavra pra tu entender ele. Ele só chega lá e faz um wahoo! E tu, oh, nossa, que legal. É basicamente isso, né? Pô, o Link não fala em nenhum jogo. Tu tá jogando só, yeah! Aí tu, o quê? Calma aí. Calma aí, cara. Então... Realmente isso aí é interessante. Isso é interessante, são personagens que, foi o que eu falei antes, o visual dele. Cara, o Mario é assim... eu sou suspeito de falar que eu gosto muito do Sonic também, né? Então eu gosto dos dois. Mas o Mario é um personagem muito icônico. Porque ele é tão bem executado que, mano, ele virou literalmente ele é uma pessoa, cara. Ele é uma pessoa. A pessoa, o Mario é muito legal. Pô, você tá falando de um cara que tu conhece. Mas é um personagem de um joguinho. Tá ligado? E o Mario é quase imortal, né? Porque tu acompanhou basicamente do início até hoje. Porra, é um personagem assim que... É como eu falei antes, ele é simples em forma, né? Até tava falando antes da questão das formas, o Mario é todo redondinho. O bigode dele é todo redondinho, o cabelo é redondinho, o chapéu é redondinho. O Bowser não. Bowser, Copa, que seja, por falar, né? Ele tem os dentes, ele tem o cabelo dele tem tipo um cabelinho, assim, tem chifre. Então, dos personagens de Mario, é o que mais parece ser ameaçador. Então, o Miyamoto, ele consegue criar personagens que talvez hoje em dia pareceriam clichê, talvez. Mas na época, era um negócio
mind-blowing, assim. Então eu gosto bastante desse, embora eu não esteja muito parceiro com a Nintendo, que ultimamente a Nintendo tá dando umas viajadas, eu ainda respeito muito a parte criativa da Nintendo e do Miyamoto também. Tu falou sobre personagem, é que eu botei uma carta aqui pra eu poder ancorar a memória, acredita? Eu acho que eu lembrei do que eu ia falar antes. Era bem rapidinho. Era o seguinte, tu falou do nível 1. Tu falou do nível 1, né, cara? E eu pensei o seguinte, assim, ó. Não tem problema em tu ser iniciante. Não tem problema em tu ser alguém que tá começando. O ruim é não começar. Então, todo isso mundo nível na 1. apresentação também, viu? Quando tu tá começando, tu começar com um efeito muito foda, cara, depois disso, o pessoal vai lembrar do primeiro efeito. E aí, do decorrer, foi encheção, né? É a caminhada, né? Mas tu falou, aliás, pessoal, recomendo, sempre que possível, dê uma analisada sobre RPG de mesa. Porque isso vai ajudar demais a criação de personagem. É o que eu, inclusive, coloco no curso. É o formato de criação de personagem do RPG. Pra mim, é fenomenal. Eu botei essa carta pra ancorar sobre personagem que não fala. Pensa comigo, imagina um mentalista que não fala. Detalhe, como se mexe bastante com a mente, o grande índice das apresentações que a pessoa apresenta ali, né, é comunicação. Então, assim, é muito difícil de tu ver um mentalista, né, fazendo mentalismo sem falar uma palavra sequer. Aaron Crow, ele faz isso. Todos os atos dele é de mentalismo, de uma maneira específica. O Aaron Crow, o personagem dele, só pra quem não conhece, é como se fosse um ninja. É um cara exílio de artes marciais. Ele vai levar shuriken não, vai levar a espada, não, uma katana, ele vai levar um nunchaku, ele vai levar uma butterfly, entendeu? Então ele vai levar armas e vai apresentar com isso. E não para por aí. Ele ainda derrete cera de vela nos olhos para cegar e ele coloca um alumínio em volta da cabeça. E ele corta as coisas assim, entendeu? Qual é a habilidade de mentalismo que ele está exercendo? Clarividência, né? Obter informações sem o uso de sensores, né, físicos. Como ele está como se fosse vendo, mas na verdade ele localizou as coisas mentalmente. Entendeu? Então, assim, é um exemplo. Mas isso vai a mais ainda. Né? Ele utiliza bastante a roleta russa nas apresentações dele. E ele vai aumentando as roletas russas de uma maneira muito mais absurda no decorrer. Porque de uma faca no copo, para tu ir lá e pá, né, quebrar o copo que não tem, por exemplo, ele passa para um jurado escolher um número e ele corta a corda que cai uma pedra dentro de uma caixa. Sendo que em uma das caixas, a que sobra, tem um dos jurados que não estava lá. Então, tipo, passa a ideia de que uma pedra podia ter caído e quebrado um jurado. Entendeu? Então e ele não fala uma palavra. Ele força sem dizer uma palavra. E ele não usa cartas. Só fica essa questão aí pra vocês. Isso aí. Uma coisa que eu acho interessante do teu método de criação de personagem pelo RPG, Felipe, é que personagem de RPG, eles têm a habilidade, não é só o estético, não é só a lore, não é só a história. É também, literalmente, o status dele, a pontuação dele. Então, ele vai ter tanto de força, tanto de agilidade, tanto de isso e aquilo, tanto de magia. Isso. E pra mágica isso é totalmente plausível, digamos assim, né? Tu tem uma especialização em cada personagem. Então tu, quando troca de personagem, é como a gente num jogo, quando vai lá e troca de classe. Ou troca uma arma, né? Exato. Eu tava jogando Bloodborne ontem. Tô jogando com uma arma, daqui a pouco eu pego e troco outra arma, que tem um status diferente. E aí, por aí vai. Exato. É bem isso aí mesmo, porque assim, quando eu tô com um personagem, o meu personagem psíquico, eu coloco um limite para ele fazer telecinese. Ele não faz acima de um peso específico. Né? O meu limite é um copo de vidro. Entendeu? Algo acima do peso de um copo de vidro, para mim, no momento, não. Entendeu? Então, assim, se eu pegar um objeto leve, lá no início, eu até fiz um vídeo onde eu peguei uma tampinha de garrafinha e passei uma dificuldade para poder dar uma giradinha nela. Esse é o personagem nível 1. Depois, com o tempo, a minha mana foi aumentando. Aí, eu fui exercendo um limite para cada coisa. Se eu mover um copo de 250 gramas, por exemplo, vai exercer uns 300 pontos de mana, entendeu? Sendo que, para mim, fazer mover um óculos é mais leve para mim.
né? Que nem eu fiz lá no restaurante. Consegui fazer umas 2 vezes. Por quê? Porque é mais leve. Então tem 100 pontos, entendeu? Mas depois disso eu já não fiz mais. Por quê? Já acabou a minha mana, entendeu? E por que acaba a minha mana? Se eu ficar fazendo e fazendo e fazendo, mesmo que eu faça diferente, ou com métodos diferentes, vai chegar um momento que as pessoas já viram aquilo e elas vão estar querendo descobrir como é feito, em vez de querer aproveitar. Né? Porque normalmente uma criança de 6 anos, ela gosta de repetições. Mas depois de um tempo, o adulto, né, jovem para o adulto, ele gosta, nas repetições, de tentar descobrir. Entendeu? E isso já não é amigável, já não exerce aquilo que eu quero passar. As Tartarugas Ninja é outra que entra forte nessa questão das cores que a gente tá falando. O laranja. Leonardo, calmo. Azul. A laranja, o laranja é o Michelangelo, se não me engano. É o mais alegre. O mais agressivo é o Rafael. Não? Rafael? É o vermelho. O Donatello é o inteligente. Ele é o roxo. E por aí vai, né? Exatamente. Pra tu ver. E detalhe, quando eu faço o meu personagem, eu procuro uma paleta de cor que combine e tudo. O mais básico, assim, pra começar é preto ou branco. E uma cor que eu recomendo é uma cor padrão. Uma cor de destaque. Eu uso o azul royal como uma cor de destaque pro meu personagem psíquico. Por quê? Porque essa cor vai estar na gravata, vai estar nos objetos que eu uso, né? Vai estar em algo específico que se destaca. Que é o que eu quero. No meu personagem psicológico, o vermelho é a cor que se destaca. Então eu vou usar cores neutras e uma cor de destaque. Né? O Gustavo Blind, inclusive, nas apresentações dele, eu achei muito da hora, inclusive, que ele usa preto e a venda dele é azul. Eu acho que, não sei se é um azul oceano, um azul... Eu sei que é um azul claro e brilhante, mas é a cor de destaque, entendeu? É uma cor que de tudo ali se destaca. Isso é interessante também. Por exemplo, o meu aluno, o Melk, que não deve estar aí na live, se tiver, bom aluno. Se não tiver, vai assistir porque é meu aluno. Agora, o Melk, ele tem uma cor no personagem dele que é a cor vinho, né? Não é nem vermelho, é o vinho, entendeu? E para ele funciona perfeitamente. Preto, vinho, branco, no máximo. Entendeu? Então, escolher uma cor da paleta de cor é muito legal. E como é que tá o desenho aí, Pedro? Mostra aí pra nós. Cara, eu tô tentando fazer um mágico aqui. Ver se dá pra enxergar alguma coisa. É que eu tô fazendo com lápis fraquinho. Eu acho que isso aí é uma previsão. Tô brincando. Será? Só deu pra ver a posição da pessoa. É só o gestual, né? Tá demorando um pouco a fazer porque eu não tô usando referência de idiota mesmo. Mas tá saindo. Devagar você vai ao longo. E sendo um mentalista ou um mágico, tu tendo um personagem, tem que condizer, né? Por exemplo, até uma ideia até que o Marcelo passou em um canal, o Marcelo Socon, foi a questão de combinar as cores. Se tu tá utilizando nas tuas performances o vermelho, né, como cor padrão ali, cor do personagem, acaba que se tu usar elásticos vermelhos, combina mais. Claro que se tiver, por exemplo, uma camisa vermelha, que chama muita atenção, e os elásticos vermelhos, quando tu for fazer, vai sumir um pouco, né, como se fosse red art, vamos dizer assim, quem entendeu, entendeu. Então, assim, é muito melhor tu utilizar uma cor de contraste para poder usar as coisas que tu tá utilizando. Baralho vermelho, usa uma camisa preta, né? Para poder ter essa mudança. Para mim, até o meu óculos é azul. Aqui, a armação. Então, um detalhezinho azul eu acabo colocando. E para não sumir as tuas coisas, como bolinha de esponja, vermelha, geralmente, usar uma camisa vermelha, tu tá... pra ti vai ser bom, mas para as pessoas que estão assistindo, fica um pouco poluída a visão e acaba não dando ali visualmente muito bem, sabe? Então, a combinação de cor é muito importante, principalmente no contraste. Alguma coisa a salientar, Pedro? Acho que não. A gente já falou bastante sobre essa questão de cores e do personagem. Quem tiver pergunta, pode fazer aí pra gente poder debater. Seu Leonard. Que é um personagem que eu criei desde criança, adolescente. E ele foi um personagem que ele foi crescendo junto comigo, né? Eu acompanhei esse crescimento, hein? Começou como Juca e hoje chegou como Leonard. Ai. Ele é um personagem que eu sempre usava meio que quando eu queria criar uma história na minha cabeça, eu queria criar alguma coisa, eu botava ele. Só que o Leonard é engraçado, porque ele é um personagem que veio totalmente de intuição.
Eu ainda não cheguei a escrever ele de forma coesa, usando técnicas de criação de personagem. Ele veio só da minha cabeça. Só que até é uma coisa bem engraçada, porque brinca um pouco com essa questão de persona, que até eu e o Felipe conversando há muito tempo, muito antes do Felipe sequer montar IP no Surreal, quando eu ia lá nas férias na casa dele lá pra passar um tempo. Ele era a persona daquilo que eu queria ser. Eu colocava nele todas as minhas qualidades, ou melhor, as qualidades que eu queria ter. Então ele era bonitão, corajoso, tinha um paginha, pá, não sei o quê. Personagem de jogo, de anime padrão. E isso é bem curioso, porque a gente entra aqui nessa questão de o personagem é o que tu quer que ele seja. O Leonard, ele era as minhas expectativas. Ele tinha aquilo que eu queria que ele fosse. Né? Óbvio que hoje em dia eu iria escrever ele um pouco diferente do que eu faria naquela época. Minha cabeça é outra, hoje em dia. Eu iria ser um pouco mais racional nesse ponto e escrever ele de forma mais coesa dentro da história. Mas aí, agregando um pouco a questão dos personagens aí no mentalismo, o teu personagem ele não precisa ser tu. Ele não precisa ter as tuas características. Ele pode ter toda... No momento que, é como a auto-hipnose. No momento em que tu engatilhou o personagem, tu vira outra pessoa. Tu é tudo aquilo que tu não consegue ser no stand-by, digamos assim. Tu pode ser a tua melhor versão. Né? Porque assim, quando eu era pequeno, eu queria ser um X-Men. Entendeu? Eu queria ler a mente da galera. Eu queria mover objetos. Hoje, eu apresento isso. Entendeu? Eu fiz um personagem que é como eu gostaria de ser, basicamente. Minha maior dificuldade para criar um personagem, acho que foi o espiritualista. Porque o espiritualista, ele não tem nada a ver comigo. O personagem psicológico tem a ver por causa das coisas que eu estudo. Né? Pô, vamos ver, eu fiz um curso da IBAP Cursos sobre cena do crime ao DNA. Por quê? Porque eu queria saber como era a ciência da dedução utilizada na cena do crime, realmente. Entendeu? E eu uso a dedução nas minhas apresentações, psíquicas e psicológicas. Então, assim, o psicológico até vai. Porque eu curto. Eu me divirto pra caramba. O psíquico é como eu gostaria de ser. Já o personagem espiritualista, entendeu? Eu não apresento profissionalmente justamente porque não é uma coisa que eu quero fazer. Eu só fiz ele por causa mais do curso, para mostrar como que é. Né? Inclusive, eu fiz uma apresentação no negócio do poker lá, que eu até te comentei, né, Pedro? Que eu simulei uma sessão espírita exatamente como é feito no canal do YouTube aí, pelo Spook House, tá ligado? Tipo, eu simulei exatamente a mesma coisa que ele faz. Eu tenho como provar o que ele faz? Não. Tenho como provar que o que eu fiz não é? Não, também não tenho. Porque nem eu sei como é que eu fiz aqui. Entendeu? Então, assim, esse personagem não condiz com o que eu faço. Porque cria um conflito interno entre o que eu acredito com o que o meu personagem acredita. E aí, só fiz mesmo por causa do curso. Já o personagem ninja, né? Aí é a minha história antiga. E assim, quem estiver assistindo e for interessado em character design, eu vou pegar da live do André Meister, e quem se interessar, procurar André, com acento, Meister, M-E-I-S-T-E-R, no YouTube. Ele colocou aqui na live perguntas para se fazer quando tu vai criar um personagem. Então, quem ele é? Nome, sobrenome, apelido. Né? Aparência, altura, raça, que nem eu falei agora, meio besta, né? Meio fera. O que ele faz? Pô, ele pode ser um guerreiro indígena, ele pode ser um defensor da vila dele. Por que ele faz? Para defender a vila. Ele é o dever dele, ele é o xerife, digamos assim, da vila dele. Né? E o que ele quer? O que ele busca? Bom, ele pode estar buscando, talvez, enfrentar uma criatura que ameaça a vila dele, que ameaça o bosque, a floresta onde ele mora. É uma criatura que vive numa montanha, então ele parte em uma jornada até lá. Tu já tem bons conceitos para criar um personagem. Perfeito. Faz essas mesmas perguntas para mim agora. Para ti? É, as mesmas perguntas. Felipe, quem tu é? No caso, eu falo como um personagem do tipo psíquico. O que tu pode ser o psíquico? Então, psíquico. Eu sou. Tá. No caso, eu falo quem eu sou como psíquico. Beleza. Sim, como se tivesse encarnado ele agora. Tu vestiu a carapuça em psíquico. Tá. Deixa eu botar minha gravata aqui. Azul. A gravata hipnótica. Pode fazer a pergunta. Tá. Quem é você? Eu sou Felipe Santos, mentalista parapsíquico. Ótimo. Tu conseguiria descrever... Agora eu não estou enxergando porque tu está apenas encarnado. Mas a tua aparência, a tua indumentária, tua roupa no caso, me
né, me define isso. Claro. A minha roupa, ela é uma roupa social. Camisa social preta. Aqui a gravata azul. Aqui o colete cinza. E também aqui o blazer azul. Show. Calça social preta. Óculos com detalhe azul. Esse não tem opcional. Esse eu tenho que usar obrigatoriamente. E além da roupa, né? Eu uso também tanto na paisana quanto Um adorno. a colherzinha. Uhum. E a princípio é o que eu uso. Exato. Uma pergunta extra aqui que eu vou fazer pra ti agora que eu pensei. Claro. Essa pergunta tu pode responder como tu mesmo, ou pode o Felipe em off responder. O que tu quer Tá. passar de sensação com essa vestimenta? O que tu espera Bom. causar nas pessoas? Além de interagir com um público social específico, também procuro me destacar como alguém além, fora do ambiente, para que as pessoas não me confundam como um garçom. Então uso um padrão de cor diferente, né? Sim, sim. Ok, então, o que tu faz? Qual a tua ocupação? O que eu faço? Eu utilizo de experiências psicológicas voltadas ali na psique humana, que as pessoas às vezes acreditam que seria algo místico, mas eu procuro trazer um pouco essa experiência no dia a dia, onde eu exerço uma conexão entre as pessoas, né, simulando as experiências extrasensoriais de telepatia, transmitir um pensamento de forma empática, e a mesma explicação que eu daria para quando uma pessoa se machuca e alguém sente que algo está errado. Então eu trago isso de uma forma mais intensificada. E é esse tipo de experiências inexplicadas que eu busco e trago no dia a dia para o entretenimento das pessoas. Ok. Tu acabou sem querer respondendo a última também, que é o que você quer, né? O que você busca. Mas agora Na verdade, o que eu Mais ou menos, quero com o que eu faço, né, seria, além do entretenimento, passar uma mensagem para aquilo que eu faço. Eu sempre procuro criar várias metáforas para que as pessoas, além de ter uma boa experiência de algo impossível, entenda que é possível criar uma nova realidade. Sim. E agora, por que tu faz isso? Porque eu faço isso. Essa é difícil. essa é Porque eu gosto. Que eu gosto. Melhor resposta. E isso é o principal, né? Uhum. Eu faço porque eu gosto. E eu acredito que o que eu gosto pode ser que alguém goste e mude o dia de alguém para positivo. Sim. Essa é uma coisa interessante, só vou abrir um parênteses aqui. É tão difícil a gente simplesmente dizer que faz algo porque gosta. Todo mundo tem que ter um motivo grandioso. Eu quero mudar o mundo, eu quero ser mais rico de todos. Tudo bem, tu pode ter essas ambições. Mas tu também pode fazer algo só por prazer, só porque tu gosta. Não tá errado. O gostar é o primeiro passo para te dar certo naquilo. Tu não vai te esforçar e dar o teu sangue por algo que tu não gosta. Não é? A não ser que tu precise muito. Seja, tu tá trabalhando, tu precisa muito daquele dinheiro, mas tu não gosta do teu emprego. Tem pessoas que passam por essa situação. São obrigadas a se dar ao emprego por conta disso. Mas é muito bom quando tu tem a oportunidade de fazer algo pela paixão e isso te renda uma renda, sendo redundante aqui, né? E isso possa preencher a tua vida, né? Foi com o papo filosófico. Concordo plenamente. Pois é. Agora eu posso sair do personagem ou tem mais uma pergunta? Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Se tem uma segunda colinha. Tá, e depois aqui entra mais na questão do character design mesmo, mas é isso aí, pode ser. Deixa eu tirar aqui minha vestimenta invisível. Vou tirar com o hipnótico. Sai agora. A principal diferença entre persona e personagem. Quer que eu responda? Ou tu responde? Cara, a diferença entre persona e personagem, essa é um pouco difícil pra mim. Porque persona, a primeira coisa que eu lembro é o jogo Persona, né? Do Play 2. Eles dão um tiro na cabeça com a arminha e sai o bichinho, Persona. Mas a diferença de persona e personagem, eu, do meu ponto de vista, né? Tu responde o que tu entende, porque tu entende mais personalidade que eu. Mas a persona seria mais pra questão da personalidade. Seria a tua identidade, a tua persona. Então, por exemplo, vamos supor, tu tem uma persona no trabalho, tu tem uma persona em casa, tu tem uma persona com os teus amigos. Cada situação tu tem uma identidade diferente. E repara no teu dia a dia. Eu tô conversando aqui de um jeito, só que esse jeito não é o mesmo que eu converso com a minha mãe, não é o mesmo que eu converso com meus amigos, não é o mesmo que eu converso quando eu e o Felipe estamos em off, é muito mais palavrão. Eu tô me segurando. Tu tá se segurando pra caramba. Tá difícil. Mas dá pra segurar, dá pra segurar. Eu já tomei mijando no trabalho por causa disso uma vez, então eu aprendi a segurar na mão. Mas
Então a persona seria isso, seria a carapuça que tu veste para interagir socialmente com os outros. Pelo menos é assim que eu enxergo. Né? E o personagem seria o todo. Seria o personagem, ele pode ter uma persona só, ele pode ter várias. Né? Aquele filme fragmentado, ele pode ter várias. Aquele filme fragmentado é um exemplo. Não sei se você conhece, Felipe, o Fragmentado. Sim, eu não vi ainda, mas eu conheço. Eu ainda não assisti, mas eu tô ligado. Ele tem várias personalidades. E as personalidades dele mudam ele fisicamente, inclusive. É bem louco. Ele muda a roupa. Ele muda tudo. Tudo. Isso é uma coisa muito interessante, porque para e pensa. Tu tá conversando com uma pessoa. Tu tá conversando com uma persona que ela criou pra falar contigo, ou quem ela é de verdade? E é assim, gente. É assim, ó. Até sair alguém da live ali. Não, o papo foi muito longe, cara. Foi... Um papel de alumínio, fazer um chapeuzinho. O Pedro tá tão inspirado. Por que acontece? Quando ele segura essa pena de ganso aí, ó. Essa pena, ele começa a filosofar. Né? Daqui a pouco sou eu, produzindo a pedra filosofal. Eu só não tô achando aqui. Sem o ciclo de transmutação. Então, assim, minha vez de te responder agora. Vai lá. Qual é a principal diferença entre persona e personagem, tá? Como é que eu diferencio isso? É válido o que o Pedro falou, porém eu diferencio a persona como a personalidade e o personagem com um conjunto da personalidade e aparência. Tá? Então ele cria-se ali o personagem. Basicamente é isso. No caso o que tu faz é criar personas, né, no teu curso. Exato. Na verdade eu mostro opções e formas disso, né? Porque eu tô mostrando uma possibilidade. Não é obrigado. Tá? Não é obrigado. Mas claro, se tu tiver um personagem, é outros 500. É outros 500. Tua apresentação vai ser muito mais engajada. Porque é bem natural, tá? No início, a pessoa não tem um personagem e apresentar assim. Pedro. Oi. Pega uma carta. Tá ligado? A pessoa ela chega. A pessoa chega. Mas então elas. Aí a pessoa ela chega a apresentar, mas é uma coisa de você apresentando. Sabe? É como se tu estivesse apresentando. No cru. Não tem aquela parte teatral, não tem aquela parte engajada, aquela parte onde tu te entrega 100% ao ato da apresentação. Então, por exemplo, fazer uma leitura mental. Pensa nisso daí, pensa na tua carta. Dama de copas. Sabe? É cru. É cru. Não é tão interessante. É legal, impressiona. Mas falta, sabe? Então, assim, pra ter essa diferença, quando tu tem um personagem, tu vai ver uma grande diferença quando eu apresento o psíquico e o psicológico. É visível a diferença, tanto na forma que eu falo, quanto a forma que eu ajo, né? E até as justificativas que eu dou. Então, assim, quando o meu personagem psíquico ele vai fazer uma leitura mental, ele vai fazer um processo de hipnose para que a pessoa que nunca transmitiu um pensamento na vida, consiga fazer isso. Entendeu? Então ele vai passar ali por um processo de hipnose, que é uma forma de rebaixar a frequência mental, para que eu possa estar numa próxima frequência também, e assim executar ali na mesma frequência. Tanto que até exijo algumas condições para isso acontecer. Na maioria das vezes eu procuro não ter o celular por perto. Né? Porque o celular ele emite uma frequência que pode acabar atrapalhando. Isso é uma condição que eu coloco. Tu vai criando um setup para ficar cada vez mais convincente do que tu tá fazendo. Exato. Preciso? Não. Mas o cru não é convincente. Né? Exatamente. Isso funciona para mágica também. Porque eu fiz um efeito. Tem um efeito, cara, que é assim, ó. Deixa eu baixar a câmera. Eu vou explicar mais ou menos como é que é o efeito, tá? Tem um copo aqui. Tem uma moeda aqui. O cara, ele pega o copo, coloca em cima da moeda, tira a mão e a moeda some. Não some, ela tá invisível. Mas daí ele pega o copo, tira e a moeda aparece. Né? Por quê? O copo seria o que torna ele invisível. Pode ser uma ilusão de ótica, nesse sentido, sem contexto. Nossa, legal. Mas e se eu deixasse em contexto com o personagem? Uma vez eu fiz desse estilo, onde eu tinha um papel envelhecido, escrito à mão, e assim, parecia um pergaminho, parecia um pedaço de pergaminho todo queimado ao redor que eu fiz. Tá? Aí eu comecei a ler, e eu comecei a fazer exatamente o que estava descrito ali. Então, basicamente, eu peguei um copo, que na época ia ser outra coisa, né? Seria algum recipiente que estava descrito, translúcido.
botei a moeda. Poderia ser qualquer objeto, mas eu peguei a moeda que era a coisa que eu tinha no bolso. Né? Aí, existe uma justificativa, que o mágico, ele usa um lenço. Mas ele não diz o porquê que ele usa esse lenço. Eu usei um tubo de papel, eu fiz o tubo, coloquei uma fita, né? Aí eu peguei um pincel, nanquim, e escrevi o símbolo que estava no papel do pergaminho, que era o símbolo selo, no kanji. Aí eu coloquei, pá, e coloquei no copo. Pra que servia aquilo ali? O copo, ele ia estar encantado. Ia ter um encantamento nele. Eu ia conjurar isso. Eu fiz uma conjuração, inclusive eu peguei essa conjuração das Wicca. Sério mesmo, eu fui no site das Wicca e peguei. Só que, claro, mudei as palavras. Copiei as Wicca. Vai estar na extra. Felipe copia Wiccas. no stories da galera. Aí o que acontece? As Wiccas, pelo menos a que eu vi, elas fazem estilo Harry Potter. Vai ser um negócio assim, rimado. Por incrível que pareça. Aí eu falei ali, um negócio rimado, pá, ficou legal. Encantei o copo. Só que eu não podia encostar no copo. Porque eu estaria fazendo um aterramento. E aquele encantamento se quebraria. Então ele não poderia ser tocado por mim. Minha energia ia quebrar isso. Aí eu peguei o papel, coloquei ao redor e selei ele. Então eu poderia tocar no papel, mas não no copo de vidro. Poderia tocar na moeda, mas não no copo de vidro. Aí eu peguei o copo, coloquei por cima. Pá. Beleza. Sumiu. Não sumiu. Ficou invisível. Por quê? O encantamento era tornar o copo uma capa invisível. Entendeu? Basicamente eu estava transformando ali o encantamento de capa invisível em copo. É isso. Agora, quando eu tirei, beleza, poderia pegar, tá? Coloquei de volta, mesma coisa. Quando eu tirei e eu fui mover a moeda, eu toquei no copo e tirei. E amassei todo o papel e entreguei o copo. Então, o copo e a moeda foi examinado. Entendeu? Então, assim, Sim. é muito mais roteiro, muito mais coisa, muito mais processo, muito mais motivos do porquê que eu estou usando cada coisa. É mais difícil de tu criar um efeito com o personagem, todo bem estruturadinho, com tudo respondido. Por mais que tu não precise dizer algumas justificativas, é bom pelo menos tu ter na mente. E aí, quando eu o executei, ficou muito mais realista, mesmo sendo um efeito de mágica. Entendeu? É melhor do que cru. Porque quando tu não dá pseudo-justificativa, a pessoa vai direto no método, que é o único caminho que tu deixa aberto. No primeiro momento ela não vai saber como é que tu fez. Mas depois, ela pode pensar um pouquinho e acabar descobrindo. Porque tu não deu coisas para ela pensar. Né? Então, pseudo-justificativa vai estar nos módulos que vai vir aí da A Mente de Papel. Então, quem não adquiriu ainda A Mente de Papel, recomendo que adquira ainda esse ano. Porque depois ainda vai continuar podendo adquirir, mas o preço vai subir, já aviso, viu? Spoiler. Fala. Felipe, Pode falar. é que tu falou de dar o contexto e dar mais coisas pra pessoa pensar. O cara acaba ganhando sem querer uma espécie de misdirection, né? Quando o cara cria todo um contexto. A pessoa fica tão preocupada com, nossa, olha só, sei lá, é um poder paranormal, e que a pessoa não pensa em adivinhar o que tá acontecendo. Isso, exatamente, mas é que tá. Depende. Depende o quanto tu já fez. Porque se tu faz uma vez, beleza, a pessoa sente aquela experiência. E eu vejo muitos mágicos, inclusive, não sabendo a hora de parar. E eles fazem. A pessoa já reagiu o que deveria reagir, e ele continua. E quando ele continua, a pessoa já reagiu o que ela deveria reagir. Sim. A partir dali, ela vai deixar de reagir tão grandiosamente, porque a mente dela já criou uma fadiga, e aí ela vai começar a ver como que é feito, em vez Sim. de experienciar. Porque ela já experienciou, ela já foi suficiente. Eu tava com muita dúvida, agora já tô com ideias do meu personagem. Pablo. Isso aí, ó, essa live valeu a pena, hein? Só nisso aí já, pra mim, já Eu vou vendi. banhar a mão porque eu me sujei de tinta. E vou banhar. Ai. Isso aí é profissional, minha gente. Tem que se sujar mesmo. Isso aí é ao vivo. Peguem o baralho e joguem no chão. Boa noite, Anderson. Bonatti. Ó, o Anderson tem um personagem, né? O personagem dele com a máscara do Fantasma da Ópera. E a forma que ele fala, a forma que ele age, ele tem um personagem. Quem não conhece ainda o Anderson, pode ir lá, segue o cara que talvez tenha alguns vídeos dele apresentando. E ele é muito conhecido, inclusive, por uma pose específica que ele faz, né, que é a marca registrada dele. Há tanto que o Anderson faz, tem o Vierini também que faz. O Vierini, ele fica, né,
desse jeito. Coloca a sobrancelha para cima e coloca aqui o dedo na fonte. Assim. Né? Geralmente. Então, ele também é conhecido por isso. Né? Então, bordões também pode ser algo, marca registrada. Com o personagem é outro esquema. Ele põe toda uma atmosfera quando ele faz a apresentação dele. O Anderson, quando ele faz uma apresentação, ele põe luzes no ambiente onde ele está. Né? Aproxima um pouco mais, hein? Ah, ó, tem uma gravatinha borboleta. Bem mágico mesmo. Tá segurando o chapeuzinho, a cartolinha lá em cima e ele estaria lançando alguma coisa com essa mão, né? Com a mão daqui. Deve ser o pó mágico que todo mágico tem. Pó mágico. Eu pensei em outras coisas, mas aí foi indo assim, né? Ficou bacaninho. Mas agora eu vou lavar a mão de novo e lavar minha pena. Já venho aí. O cara... Aprendam como não fazer. Aprenda como se sujar. Quer se sujar, faça isso aqui. Pronto. Tutorial de como o cara entra na live pra criar personagem e sai aprendendo a se sujar. Didático. Mas a próxima, se Deus quiser, vai ser em outra plataforma e eu vou poder usar o digital, que é o que não suja. Daí na próxima live a gente vai fazer no YouTube. Então se inscrevam no canal, que ainda não fiz lá do Ilustramente. Eu já tô pré-dizendo que terá. Então, terá. Tá prometendo, então vai ter que fazer. Não, não tô prometendo. Estou pré-dizendo. É uma predição. Que é diferente de uma previsão. Estou prevendo a mim mesmo. Estou prevendo minhas ações. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por terem É isso aí, obrigado. participado da live. Primeira vez fazendo do Ilustramente. Me falem no privado o que vocês acharam, se vale a pena, se tá legal, dá pra gente continuar fazendo assim. Se a gente continuar você no YouTube. Então tá. Muito obrigado a todos que estão aí. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.